Jesus, meu nome é Saulo, sou do grupo de oração Jovens Sarados e hoje nós vamos falar sobre Santo Afonso de Ligório. Afonso nasceu em 1696 em Nápoles e, sendo de uma família muito nobre, os Liguori, como se era esperado do primeiro filho, ele era sempre muito esforçado, muito estudioso. Isso fez com que, aos 12 anos, ele já passou no vestibular e aos 16 anos ele já era formado um advogado e costumava ganhar todos os casos que pegava. Nessa época, trabalhando como advogado, ele começou a se voluntariar para fazer visitas nos hospitais da região e também começou a se aproximar muito mais dos necessitados e dos pobres. E isso fez com que ardesse nele o chamado à vocação sacerdotal. Afonso começou a estudar com os oratorianos, mas estudou em casa e não foi para o seminário. E em 1726 ele se tornou padre. Trabalhando cada vez mais com esses mais necessitados e se dedicando muito à confissão e à formação dessas pessoas, em 1732, Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, conhecida hoje em dia como os Redentoristas. E em 1749, o Papa Bento XIV reconheceu essa congregação oficialmente na Igreja Católica. Essa congregação tem o carisma da pregação marcada pela simplicidade apostólica e a educação dos humildes. É por isso que eles mantinham as chamadas casas noturnas, capelas noturnas. Essas capelas noturnas, elas eram locais de formação onde se ensinava a fé católica, mas também muita coisa de cultura e de leitura e de todas as coisas do campo acadêmico. Eles ensinavam muito através de música, pintura, poesia e literatura. Essas capelas noturnas chegaram a ter cerca de 30 mil inscritos, de pessoas que frequentavam para poder aprender mais, para poder receber essas formações. Afonso de Ligório lutou contra dois males do seu tempo. O primeiro deles, o liberalismo, que atacava muito a fé católica simples do povo, principalmente as devoções aos santos e a Nossa Senhora. É por isso que Santo Afonso de Ligório, que escreveu 111 obras de espiritualidade e de teologia, escreveu também vários livros dedicados à devoção à Nossa Senhora, como são, por exemplo, as Glórias de Maria, Devoção Mariana, Orações à Mãe Divina, Canções Espirituais, A Verdadeira Esposa de Cristo e As Visitas ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria. Escreveu também um tratado de teologia moral, no qual ele trata principalmente sobre o jansenismo. O jansenismo é uma doutrina herética, uma heresia, que ensinava que nós não podemos nos confessar se vamos voltar a cometer os mesmos pecados. E por isso mesmo, nós não podemos nos aproximar da comunhão, porque nós somos sempre indignos de aproximar-nos da comunhão. E Santo Afonso de Ligório declarava o oposto, o que a igreja sempre disse, que nós precisamos, justamente por causa das nossas misérias, que nós precisamos mesmo muito mais estar próximos dos sacramentos, estar próximos da confissão e nos aproximar também da Eucaristia, que é o remédio mais eficaz contra todos os males do mundo. É de Santo Afonso de Ligório a frase muito comum e muito conhecida: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso de Ligório defendeu também a infalibilidade papal e a virgindade perpétua de Nossa Senhora, muito antes disso ser declarado dogmas da Igreja Católica. Em 1762, aos 66 anos, Afonso de Ligório é nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos, em Benevento, na Itália, e exerceu essa função episcopal por 15 anos. Depois ele renunciou por motivos de saúde, morrendo pelos mesmos motivos, por essas mesmas doenças,
aos 90 anos, em 1787. Ele foi canonizado em 1839 pelo Papa Gregório XIV e Pio IX, em 1871, o reconheceu como doutor da Igreja. Em 1950, o Papa Pio XII o proclamou padroeiro celestial de todos os confessores e moralistas. É por todos esses motivos que Santo Afonso de Ligório é reconhecido como mestre de vida espiritual. Que Santo Afonso de Ligório ore por nós, interceda por nós nos céus, para que nossa vida seja uma constante busca pela formação, para conhecer a doutrina da Igreja Católica e nos apaixonarmos por ela e vivermos todas as devoções que a Igreja nos apresenta, porque são essas devoções que contam para a nossa salvação. Santo Afonso de Ligório, rogai pela nossa fé, rogai pela nossa fé católica. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.